Que tu possa, Senhor, habitar no meio do nosso louvor, Pai. É o que te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Nós queremos contemplar a ti, Jesus. Toda honra e toda glória, Jesus, seja dada a ti nessa noite, Pai. Aquieta o nosso coração, Jesus. Aquieta o nosso coração, Jesus. Para que nós possamos, Senhor, render toda adoração a ti. Tudo que o Senhor merece, Pai. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Toda honra, Jesus, te damos honra. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Toda honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder.
som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. A ti, Jesus. Espírito Santo, sinta-se à vontade em nosso meio, Pai. A Ti toda a honra, toda a glória, Pai. Todo o nosso louvor a Ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Quem é este que vem nos abraçando? Quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio e ensina em amor. E ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é este que vem nos abraçando? Quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? E ele é tão sábio e ensina em amor. E ele é tão manso, cuida dos corações. E ele entrou em casa, e ele está na mesa, e ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, no lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, no lugar de honra. Meu lugar de honra. E ele entrou em casa, e ele está na mesa, e ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem,
sobrenatural venha sobre nós, ó Pai. Pois sabemos, ó Deus, que Tu és o Deus, Tu és o Pai que nos abençoa a cada dia, Senhor. Ah, Pai, encha-nos, ó Pai, e nos faça a cada dia entender, ó Pai, que nada somos, ó Deus, sem a Tua glória, a Tua graça ao nosso lado. Amém, igreja? Aleluias. O Espírito Santo, sinta-se à vontade em nosso meio, Pai. Oh Deus, aviva mesmo, Senhor, em cada um de nós, Senhor. Pai, que nessa noite a Tua unção, a Tua glória, Pai, venha sobre nós. Oh Deus, unja-nos, Pai. Unja-nos e faz-nos entender o quão bom e agradável é adorar a Ti, Senhor. Aleluias, Pai. Agita as águas paradas da minha alma. Agita, Senhor. Leva com o Teu rio em que traz vida. Senhor, Tu és majestoso, Pai. Não tenho as palavras certas a dizer para provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem, como prometestes, derrama o Teu Espírito
Santo Espírito, esse que a tua igreja clama, Senhor. Venha, Senhor, e toma-nos, ó Senhor, em teus braços, ó Senhor. Flua, Espírito Santo, sinta-se à vontade. Somos a tua casa, Senhor, e clamamos a ti, Pai. E então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. E então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. E então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Salve de palmas ao Senhor, amém, igreja. Oh Senhor, estamos aqui para adorar a teu soberano nome, Senhor. Só tu és digno da nossa adoração, Pai. E a ti, ó Deus, todo o nosso louvor, Pai. Declaramos o quão grande e absoluto és tu sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Deus. Irmãos, aquele que trouxe seus dízimos, suas ofertas, enquanto estaremos adorando ao Senhor, traga até aqui, amém? Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu. Mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Eu sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá. Pelo novo e vivo caminho. Eu sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá. Pelo novo e vivo caminho. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, ele já venceu. Seu amor me conquistou.
Eu sei que na sala do trono está, e eu quero ir pra lá. Pelo novo Evo caminhou. Eu sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá. Pelo novo Evo caminhou. Eu sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá. Pelo novo Evo caminhou. Aleluia! Oh, Senhor, muito obrigado, ó Deus. Senhor, obrigado, ó Pai, por esse momento de adoração, ó Senhor, de bendizer o Teu nome, de louvar a Ti, Senhor. Pai, nós somos gratos pelo privilégio, Senhor, pela bênção que é poder estar na Tua casa, Senhor, adorando a Ti, Senhor, abrindo os nossos lábios e, Senhor, bendizer a Ti, Deus. Muito obrigado, Senhor. Somos gratos também por cada irmão que trouxe seus dízimos, suas ofertas. Pedimos, ó Deus, o Seu superabundar, o Seu derramar sobre a vida de cada um deles, ó Senhor, e sobre a Tua casa, Senhor, o Teu prosperar, o Teu, Deus, o Teu fartar, Pai, nas nossas mesas, amém? Pai, entregamos a Ti, Deus, as nossas vidas e pedimos, dai-nos entendimento, Senhor. Abre os nossos ouvidos agora para a palavra que será ministrada, Senhor. Que a Tua glória, a Tua unção e a Tua presença se manifeste a cada dia em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Passa a palavra ao pastor. Som. Amém, amém. Gente, vocês não sabem o privilégio que eu tenho. Sabe qual é o privilégio que eu tenho? O privilégio de poucos. É o privilégio de poder ver vocês desse lado aqui. Ver a igreja daqui para lá. É um privilégio abençoado. Eu louvo a Deus por isso. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós temos também um outro privilégio. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho a palavra do Senhor com os irmãos. É o privilégio de um Deus maravilhoso que nós temos, um Deus incrível, e um Deus que faz aliança com o seu povo. Amém? Você crê que você serve um Deus de aliança? Amém? Amém. Nós temos um Deus de aliança. Eu gostaria de falar a respeito de aliança. Aliança que o Senhor fez com o seu povo e faz com o seu povo, incluindo nós também. E é lógico que em paralelo a falar a respeito da aliança de Deus, a gente sempre tem que trazer para a nossa vida esse ensinamento. Obrigado. A gente tem que trazer, esse cara é lindo, né? Puxou o pai. A gente tem que trazer para a nossa vida como isso também se reflete em nós e como nós agimos com isso, né? A palavra sempre nos orienta a seguirmos a Deus e sermos parecidos com o Senhor. Jesus disse isso, né? Eu espelho o Pai. E assim como Jesus espelhava o Pai também espera que nós espelhemos a Ele, ou seja, que nós tentamos ao máximo ser parecidos com o Senhor. Amém? Falando em aliança, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 28. Gênesis, capítulo 28, a partir do versículo 10. Quem achou, diga amém. Quem não achou, disfarça, continua procurando. Todos? Muito bom, vamos lá.
Gênesis capítulo 28, a partir do 10, diz assim: Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, nós lemos, Senhor Deus, a Tua palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito possa ministrar as nossas vidas e revelar a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos aqui um texto em que Jacó está fugindo e no meio da sua fuga, no meio da sua correria, ele para dormir e ele tem um sonho. Um sonho que eu imagino que todos nós gostaríamos de ter, né? Imagina que sonho gostoso. Você dorme e de repente você vê uma escada que se estende da onde você está até o céu. E você vê anjos descendo e subindo. Uau! Que sonho bom, né? Quem gostaria de sonhar assim? Ter um sonho assim dado por Deus assim? Muito bom, né? E se não bastasse isso, Deus fala com você no sonho. Deus fala com você no sonho e diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, e também estou dizendo que eu sou o seu Deus. Porque uma aliança foi firmada por Deus lá com Abraão, não foi? Deus firmou uma aliança com Abraão e disse que Abraão teria um filho e que a descendência dele seria farta. E esse filho veio, se chamava Isaque. Isaque recebeu uma promessa de Deus. Deus reafirmou a sua aliança, né? Reafirmou a aliança que ele fez com Abraão, fazendo aliança com Isaque e dizendo: você vai ter uma grande descendência. Isaque recebe a mesma aliança que Deus fez para Abraão, Isaque também recebe de Deus. E Isaque teve Jacó. Né? Resumindo aqui, não vou estender toda a história, né? Mas nós sabemos que nasceram gêmeos, Esaú e Jacó, e teve todo aquele problema, né? Todo aquele rolo, mas enfim, Jacó foi abençoado por Isaque. E então aqui nós estamos no ponto aonde Jacó percebeu que ele não podia mais ficar lá com o pai, por causa do ódio do seu irmão Esaú, e então ele foge. E uma das coisas que a gente pensa quando algo dá errado, porque pensa comigo, né? Jacó já queria se beneficiar dessa bênção, dessa aliança, desde muito pequeno. Não é? Ele sabia que, pela cultura, a bênção seria para quem? Para o primogênito, que era Esaú.
era Esaú. Mas Jacó, como muito esperto que era, ele deu um jeitinho, não deu? Negociou ali com Esaú, Esaú acabou vendendo a primogenitura, só que quando Jacó foi abençoado por Isaac, Esaú ficou louco e quis matar Jacó. Então Jacó acabou tendo que fugir. E aí, vamos pensar aqui, né? Você já deve ter recebido uma palavra do Senhor na sua vida, amém? Uma palavra que você ficou feliz. Não recebeu? Você deve ter recebido uma palavra do Senhor que você ficou super feliz. Só que daí deu alguma coisa errada na tua vida. Já aconteceu com você ou só comigo? Aconteceu alguma coisa na sua vida que você não queria que acontecesse. E aí talvez você tenha pensado assim, deu tudo errado. Já era, aquela palavra que eu recebi, não vou perder. Aquela bênção, aquela promessa, aquela aliança vai acabar. Como eu disse, a gente tem que trazer muito para a nossa vida, para a gente poder contextualizar e para a gente poder caminhar de verdade, conforme a palavra. Vamos tirar Deus um pouquinho de lado e vamos falar aqui como humanos incríveis que nós somos, né? Incrivelmente fracos, ruins. Se a gente faz uma promessa para alguém, você já fez promessa para alguém? Você faz uma promessa para alguém, e essa pessoa que você fez a promessa para ela, faz algo terrível contra você, qual é a tendência? Essa promessa ir para onde? Para o ralo, certo? Naturalmente é assim que acontece, não é? Naturalmente é assim que acontece. E o que acontece é que muitas vezes nós achamos que Deus é igual a gente. Que se alguma coisa dá errado, Deus vai voltar atrás no que Ele falou. Não é? Deus prometeu que se acontecer, mas aconteceu umas coisas no meio do caminho, e não sei não se Deus vai fazer. Não vou perguntar se você já pensou assim, mas pensa aí. Porque nós temos uma tendência de pensar em Deus como nós pensamos em nós. Nós temos uma tendência de trazer, vamos dizer assim, de trazer Deus para o nosso nível e pensar assim, Ele faria o que eu faria. Não é? E Jacó, como já era um cara muito esperto, pensando assim, olha só como que Jacó foi. Antes, deixa eu ler aqui o 16 e o 17, versículos 16 e 17, porque eu acredito que ele reflete muito o que aconteceria conosco se nós tivéssemos a experiência que Jacó teve. Versículo 16 e 17, diz assim: quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Muitas vezes a gente não está nem esperando, né, algo de Deus, e Deus se mostra ali presente na nossa vida, não é? Às vezes a gente tem até vergonha de orar sobre uma determinada coisa, dizendo assim, eu tô tão ruim com Deus, eu tô tão eu não tenho lido a palavra, eu não tenho orado, agora aconteceu eu não tenho ido direito na igreja, agora aconteceu uma coisa, eu estou até com vergonha de orar. Já aconteceu com você? Não precisa levantar a mão. Já? Fico até com vergonha de orar, porque, né? E aí de repente Deus se mostra, Deus aparece na situação e você fala assim, nossa, mesmo eu sendo do jeito que eu sou, Deus está aqui. E não é que Deus está aqui.
Jacó falando aqui, Deus está aqui. Eu não imaginava, eu não sabia, mas Ele está aqui. Jacó tinha consciência das coisas que ele tinha feito. Ele enganou Isaac para receber a bênção. Mesmo que por direito fosse dele, já que Esaú vendeu a primogenitura. Mas para receber, ele enganou Isaac. Para receber a bênção. Ele tinha consciência do que ele fazia. Ele tinha consciência de que ele era um homem inteligente, mas que nem sempre ele usava bem essa inteligência que ele tinha. Tanto é o significado do nome de Jacó, né? Já não era um significado muito bom, né? Usurpador, enganador, o significado do nome de Jacó, já não carregava um nome muito legal, né? E mantendo, né, esse lado humano, e diria até meio sagaz dele, olha o que ele fez. Presta atenção, gente. Presta atenção se isso não se encaixa muitas vezes na nossa vida. Jacó está lá, desesperado, fugindo, ele dorme, e então ele tem ali uma experiência com Deus. E como eu li aqui no 16 e 17, ele ficou maravilhado com essa experiência, certo? Só que, olha comigo o que acontece depois, vamos lá, a partir do 18. Na manhã seguinte, ou seja, um dia depois, tá? Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou uma pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna. E sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Amém? Amém. O que aconteceu no dia seguinte com Jacó, gente? O que aconteceu? Vou explicar para vocês aqui no nosso dia a dia, tá? É mais ou menos assim. Domingo eu fui na igreja e pensa na bênção que foi. Eu senti Deus, eu ouvi Deus, eu tive uma experiência com Deus, eu estou encantado, eu estou maravilhado, nossa, eu estou a mil. Certo? Aí eu fui para casa e dormi. Veio a segunda-feira. Aí na segunda-feira você levantou assim: eu não sei se eu vou fazer as coisas que eu ia fazer, não sei se Deus vai me abençoar, não sei se eu pego tal coisa lá para fazer. Sabe assim? No dia seguinte, eu já estou o quê? Duvidando. Pega aqui. No dia seguinte, Jacó levanta, e ele começa com os seus si. Começa com os sis de Jacó. Os mesmos sis que muitas vezes nós colocamos. Se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo, se Deus fizer isso, então eu faço isso. Dois graves problemas de Jacó no dia seguinte. No dia seguinte, gente. Ele teve uma experiência com o Senhor naquela noite. No dia seguinte, Jacó já estava duvidando e, não sei se é pior ou se é tão ruim quanto. Acho que eu vou colocar no mesmo, tão ruim quanto. Ele estava impondo condições. Estava impondo condições. Então, é gostoso quando Deus fala, né?
Você vai fazer isso, meu filho, minha filha. Eu te chamei para fazer isso, eu te chamei para fazer aquilo. Quando Deus chama, é mil maravilhas. Aí logo depois vem assim: Deus, mas para eu fazer isso, eu preciso daquilo. O Senhor precisa fazer isso aqui primeiro. O Senhor precisa abrir essa porta aqui primeiro. Ou seja, nós começamos, a gente sai do êxtase, né? Da experiência. E aí a gente cai aqui e fala, peraí, já que Deus vai fazer, deixa eu começar o que Jacó era perito em fazer? Negociar. Deixa eu negociar aqui com Deus. Se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo, então eu faço isso. Vou te falar a diferença de Deus para o ser humano. Sabe qual é a diferença? A diferença é que Deus faz aliança. E você sabe o que o ser humano tenta fazer? Acordo. E o que Jacó não entendia ainda é que Deus não faz acordo. Deus não faz acordo. Ele firma aliança. Deus firma aliança. E olha só que coisa incrível. Vamos pegar a família dele, né? Deus fez uma aliança com Abraão, certo? Abraão fez besteira, não fez? Fez umas besteiras. Deus deixou de cumprir a aliança com Abraão? Não. Deus firmou a aliança com Isaac, não firmou? Isaac fez besteira também, não fez? Fez uma ou outra, fez. Deus deixou de cumprir a aliança dele com Isaac? Não. Deus firmou a aliança dele com Jacó. Jacó fez besteira? Fez. Errou? Errou. Deus deixou de cumprir a aliança dele com Jacó? Não. Porque Deus não faz acordo. O acordo ele pode ser feito e pode ser desfeito. Acordo a gente faz e desfaz, não é? Só que Deus, ele não faz acordo. Deus, ele faz aliança, ele firma aliança. A diferença com Deus é que Deus não fala e volta atrás. Aquilo que ele fala, ele cumpre. Deus tem palavra. Deus tem palavra. Aquilo que ele fala, ele cumpre. Já Jacó, ele queria ele queria impor condições. Ele queria impor condições. No lugar dele, ele deveria estar feliz da vida, né? Deveria estar feliz da vida, porque só de estar vivo. E ainda mais sabendo que mesmo estando na situação que ele estava, Deus ainda estava com ele. Deus ainda estava com ele. Isso é maravilhoso, gente, porque a gente pode estar meio desandado aí. Não sei como é que você está, mas a gente pode estar meio desandado. Mas deixa eu te falar, Deus ainda está com você. Ele ainda está com você. Não sei se você está com ele, mas ele está com você. Porque Deus estava com Jacó, mas Jacó ainda não estava com Deus. Aqui Jacó já demonstrou isso. E Jacó teve que penar. Ele teve que penar. Para ver cumpridas as promessas de Deus na vida dele. Não com forma de castigo, tá, gente? Esse negócio de Deus castigar, isso não existe, tá? Não como forma de castigo, mas porque Jacó demorou para entender como tinha que caminhar com Deus. Foi Jacó mesmo que atrasou, não digo que atrasou, mas se demorou foi por culpa de Jacó. Assim como aconteceu com o povo no deserto. Nós sabemos muito bem por que o povo ficou 40 anos rodando o deserto. Não foi porque Deus quis.
Foi o tempo que precisou para tratar o povo. E Jacó também. Jacó também. E a gente percebe isso porque Jacó, ele sai dali e ele vai, então se a gente continuar a história de Jacó, a gente vai ver que Jacó ele custa a entender como funcionam as coisas com Deus, porque ele vai refletindo, esse jeito de Jacó, ele continua refletindo isso na vida dele. A gente vê isso no relacionamento dele com Labão, o sogro dele. Vai lá, primeiro ele negocia ficar lá, junto com Labão, junto com a família de Labão, depois ele pede Raquel em casamento, como nós sabemos bem, a primeira pessoa não, né? Mas quando ele chega no poço, ele vê alguns homens ali, conversa com alguns homens, então Raquel vem, né? Quando Raquel vem é tipo filme, sabe aqueles romances de sessão da tarde, né? Aí ele vê Raquel vindo assim, ele já, né? Já brilha o olho e fala, é ela, né? É ela. E como um bom filme de sessão da tarde, tudo parece que está dando certo quando está alguma coisa errada, né? Ele vai lá, conversa com Labão, e eles se dão bem, né? Lógico, Labão não é bobo, Labão sabia muito bem como estava Isaac, como Isaac estava prosperando. Ali ele já engordou o olho e falou assim, deixa eu segurar Jacó aqui, porque eu vou sair ganhando nessa, né? Negociaram ali, ficou um tempo, depois eles conversaram de novo, e Jacó falou, olha, eu quero casar com Raquel. Eu quero casar com Raquel. E eu ofereço 7 anos de trabalho para casar com Raquel. Labão falou, ok. Olha como são as coisas, né? Jacó continuava fazendo as coisas do jeito que ele já fazia antes. Como ele já fazia antes. O que Jacó não esperava na vida dele era encontrar alguém mais esperto que ele para negociar. E ele achou Labão. Que, como nós já sabemos, enganou ele, né? No dia do casamento, em vez de entregar Raquel, ele entregou Lia, a irmã de Raquel. E aí veio a outra negociação. E aí, por fim, ele casa com Lia, depois casa com Raquel, né? Teve que pagar 14 anos de trabalho para poder ficar casado com as duas. Enfim, a questão é, Jacó ainda pensava em fazer as coisas dele e em receber as bênçãos, as promessas de Deus e agir com Deus como os seres humanos agiam uns com os outros. Até que ele pudesse ter esse entendimento de agir como, por exemplo, eu quero citar aqui, Daniel, livro de Daniel, capítulo 3, quem quiser abrir. Daniel, capítulo 3, versículo 16. Para a gente encurtar um pouquinho a história, todo mundo conhece a história de Ananias, Azarias e Misael, certo? Todo mundo conhece? Ananias, Azarias e Misael? Todo mundo conhece. Se eu falar Sadraque, Mesaque e Abidnego, melhora? Né? Melhorou. Mas deixa eu falar para vocês. O nome deles é Ananias, Azarias e Misael. Tá? Esse é o nome deles de verdade. É o nome hebreu deles. Sadraque, Mesaque e Abidnego foi o nome que eles receberam na Babilônia. Tá? E são nomes em homenagem a deuses babilônicos. Então, aprenda a decorar Ananias, Azarias e Misael, tá bom? Que são os nomes deles de verdade. Mas aqui nesse texto aqui Daniel só escreveu Sadraque, Mesaque e Abidnego. Vamos lá, que era a forma com que eles eram conhecidos lá, por isso que Daniel escrevia o nome deles assim. Versículo 16, Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Para a gente entender, vocês já sabem, é a famosa história dos 3 sendo jogados na fornalha ardente. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro gigante e fez um decreto.
que todas as vezes que tocassem os instrumentos, era para todo mundo se prostrar para a estátua de Nabucodonosor, certo? Quando tocou, a Bíblia diz que os 3 não se ajoelharam, os 3 não se prostraram para a estátua. Logo foram lá e fofocaram para o rei. Rei, os hebreus, tem lá 3 judeus, 3 hebreus que não se prostraram. E o Senhor fez um decreto, assim, assim, assado, que quem não se prostrasse teria que ser jogado na fornalha ardente. Nabucodonosor manda chamar os 3, e é interessante, porque Nabucodonosor, ele meio que disse assim, é sério, gente, se vocês lerem o contexto, foi o que ele disse mesmo, tá? Eu acho que vocês não entenderam bem, ou passaram desapercebido na hora, mas agora eu sei que vocês vão fazer. Né? Vai tocar de novo, vocês se prostram rapidinho e está tudo resolvido. Por quê? O rei gostava deles. Assim como ele gostava de Daniel. Tanto é que eles já eram figuras de autoridade na Babilônia. Tanto Daniel quanto os 3. E o rei falou, vão tocar de novo, vocês se prostram aí, está tudo certo. E aí vem a resposta dos 3. Rei, quanto a isso a gente nem vai responder, a gente nem precisa responder. Versículo 17, se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e de suas mãos, ó rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Vocês percebem a diferença aqui de Ananias, Azarias e Misael com Jacó? Aqui nós temos uma diferença total de valores. Aqui os 3 disseram, rei, nós não vamos fazer um acordo com você, porque nós já temos uma aliança com o nosso Deus. E com Deus a gente não faz acordo. Com o nosso Deus a gente não faz acordo. A gente já tem uma aliança com Ele. Nós não adoramos outros deuses, só Ele. Só Ele. Então nós não vamos fazer um acordo com você. Não vamos fazer um acordo com você. Ele pode nos livrar, mas a gente não sabe se Ele vai querer. Se Ele quiser, amém. Se Ele não quiser, amém também. Porque a nossa situação, a circunstância que nós estamos vivendo, não muda a fé que nós temos. Não muda a fé que nós temos. Nós não podemos negociar a nossa fé. Porque as circunstâncias da nossa vida estão diferentes. Porque as circunstâncias das nossas vidas estão tentando nos induzir a negociarmos. Nós não vamos negociar. Percebe? Os 3 não quiseram, não tentaram impor nenhuma condição. Os 3 não tentaram impor nenhuma condição para obedecer a Deus. Falou, Deus, a gente não vai ajoelhar, mas o Senhor faz alguma coisa? O Senhor livra a gente. O Senhor faz alguma... Olha que coisa incrível, gente. Eu fico imaginando, se fosse alguns crentes de hoje, iam dizer assim, né? Poderiam ter a mesma postura que os 3, mas ainda uma arrogância que os 3 não tiveram. Isso é a coisa mais incrível, os 3 não foram arrogantes. Falou, rei, o senhor pode jogar nós lá.
Se for da vontade de Deus, Ele nos livra. Se não for da vontade dele, se não for da vontade dele nos livrar, a gente vai queimar, vai morrer. Se fosse uns crentes arrogantes de hoje, iam falar assim: a gente não se ajoelha e você vai ver o que o meu Deus é capaz de fazer. Não é? Aí queima o miserável lá. Por quê? Deus disse que ia fazer alguma coisa, gente? Ele não disse. Ele não disse. Entende que Deus, ele tem que ser grande para você, primeiro. Deus tem que ser grande para você. Deus era grande para Ananias, Azarias e Misael. Ele era grande para eles. E para isso já era o suficiente. Para eles já era suficiente. Ele é grande para mim. Se eu não queimar, ou se eu queimar, ele é grande para mim. Não faz diferença. Percebe? Gente, Deus não é só grande quando as coisas boas acontecem na nossa vida. Ele tem que ser grande quando as coisas boas acontecem e quando não acontecem. E foi isso que eles falaram para o rei. Nós temos um Deus grande, independente se Ele vai nos livrar ou não. Nós não impomos condições para servir ao nosso Deus. Eles queimaram? Não, eles não queimaram. Deus os livrou. Deus quis livrar eles. Aí o Deus que era grande só para os 3, se tornou grande para quem? Para todo mundo. Porque Nabucodonosor, ele fica impressionado com o que acontece, manda tirar os 3 de lá, manda tirar não, ele falou: sai daí, porque se alguém tentar tirar vocês, vai morrer, né? Sai daí, eu já vi que o seu Deus livrou vocês. E Nabucodonosor faz um decreto. Ele faz um decreto e manda espalhar por todas as províncias babilônicas, por todo o império babilônico. E ele fala assim: quem falar mal, está desse jeito no decreto, você pode ler aí. Quem falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, no decreto está assim, né? Quem falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego está condenado à morte. Se não bastasse isso, no decreto ainda estava escrito assim: porque o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego é maior do que todos os deuses que nós cremos. Do que todos os... O rei da Babilônia disse isso, escreveu isso no decreto. E ele finaliza dizendo assim: porque nenhum dos deuses que existem poderiam ter feito o que o Deus deles fez. E toda a Babilônia descobriu que existia um grande Deus, porque 3 homens não negociaram. Porque 3 homens não tentaram fazer um acordo. 3 homens já sabiam que Deus era grande. Já sabiam que o seu Deus era grande, independente do que poderia acontecer com eles. Independente do que poderia acontecer com eles. Ah, pastor, mas às vezes os tempos são bem ruins, são bem difíceis. De fato são. E de fato, muitas vezes a gente precisa falar. Não é? Quando o tempo não está bom, quando o tempo está difícil, de fato a gente muitas vezes precisa falar. Salmo 88, perdão. Salmo 88. Vou pedir para você abrir só para te mostrar uma coisa. Eu já disse algumas vezes eu já falei a respeito de Salmos. Uma coisa interessante nos Salmos. Muitos Salmos começam tristes, não começam? Muitos salmos começam tristes. Ah, eu estou angustiado. Senhor, eu estou angustiado. Senhor, eu estou sendo perseguido. Senhor, eu estou triste. Não é? Muitos salmos começam assim. E só que assim, eles começam triste. Aí no meio do salmo, mas o Senhor
Ele está comigo. Mas o Senhor, Ele me protege, o Senhor me livra dos meus inimigos. E os salmos terminam sempre assim: eu tenho um Deus maravilhoso, eu tenho um Deus fiel, eu louvo o meu Deus. Não é assim? Gente, praticamente todos os salmos são assim. Só quero falar de duas exceções para vocês. Vocês vão descobrir hoje. Duas exceções, tá? O 39, que a gente não vai ver hoje, e o 88, que está aqui. Vocês abriram. Vou ler os dois últimos versos do 88, que é o 17 e o 18, só para a gente ver como que ele termina, tá? Diz assim, Salmo 88, 17, versos 17 e 18, diz assim: o dia todo eles me rodeiam como águia, há um tempo me circundam, para longe de mim afastaste os amigos e companheiros, os meus conhecidos agora são as trevas. Terminou bem o salmo, né? Bem mal, né? E deixa eu falar uma coisa para você. O salmo terminou mesmo, tá? Porque é o 88. Não tem sequência não, tá, gente? O 89 é outra coisa, tá? Foi até outro autor que escreveu, tá? Não é sequência não, tá? Ele começou triste, ele terminou triste esse salmo. Depois você lê esse salmo inteiro, você vai ver. Do verso 1 ao verso 18, ele está desse jeito. Triste, angustiado. E ele terminou triste. E aí, pastor, o que você me fala? E aí, gente, eu te pergunto, o que vocês falam? Como que a gente fica agora? Gente, isso aqui era um tempo que eles estavam vivendo. Um tempo difícil. Um tempo triste. E que tudo que ele tinha para dizer, ou eles tinham para dizer, a autoria dos filhos de Corá, Salmo 88. Tudo o que ele ou eles tinham para dizer era lamento, era dificuldade, era tristeza. Existem momentos na nossa vida, irmãos e irmãs, que tudo que a gente tem para dizer é tristeza. Existem momentos que a gente precisa jogar para fora tudo que está dentro da gente, e nada mais, nada menos que esse Salmo 88 é desabafo de alguém que não está bem. É o desabafo de alguém que não está bem. Que sentido faz ele estar na Bíblia, né? É exatamente esse o sentido que faz estar na Bíblia. Gente, a gente não pode, uma coisa é a gente estar passando por um momento difícil e continuar crendo em Deus, tendo fé em Deus, certo? Uma coisa é isso. Outra coisa é a gente fingir que está bem, sendo que não está. Outra coisa é a gente fingir. Deus não quer ninguém fingindo. Deus não quer ninguém fingindo. Ah, pastor, então agora eu vou sair espalhando minhas mágoas, minhas coisas para tudo quanto é lado. Não, peraí. Porque tem mais uma coisa para esse salmista aqui nos ensinar. Sabe qual é? Se você ler o salmo inteiro, você vai perceber uma coisa. O salmo inteiro ele está triste, certo? O salmo inteiro ele está angustiado. Mas o salmo inteiro também, ele está falando para uma pessoa específica, que é? Com quem que ele está falando no salmo? Com Deus. É com Deus que ele está falando. É com Deus. Gente, Deus escuta. Ele ouve. Ah, mas Deus quer ficar ouvindo as minhas frustrações? Ele quer. Ele quer. Ele quer ter um relacionamento com você, e Ele sabe que dentro de um relacionamento existem bons momentos e momentos ruins.
E se tem uma pessoa boa para você falar, é Ele. Se tem uma pessoa boa para você falar, é Ele. Se tem uma das coisas que esse salmo com certeza nos ensina, é que Deus escuta. Deus ouve. Mesmo que você fale besteira para Ele. Porque Ele te conhece por dentro. E às vezes quando a gente está muito mal, a gente não fala nem coisa com coisa direito, né? Ele conhece tuas intenções, Ele sabe. E Ele sabe que muitas vezes, depois que você descarregar, depois que você desabafar, até o que você falou pode mudar, porque você precisava jogar para fora. Precisava falar. Os momentos difíceis, eles existem. E se você precisa falar, e se você precisa desabafar, faça. Faça. Jacó precisou fazer isso também. Jacó também precisou fazer isso. Quando em outros momentos ele teve experiências com Deus, e que ele foi entendendo como trabalhava com Deus. Ele foi entendendo que com Deus não se faz acordo, mas com Deus se pode falar. Até quando ele luta com o Senhor, né, quando ele luta com Jesus, ele percebeu isso, ele viu isso. Ele viu isso. Porque ele não falou com muita coisa com coisa quando ele estava ali com Jesus. E ele viu que mesmo assim Jesus estava ali para escutar. O Senhor estava ali para escutar. Amém? Amém. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, diz assim, 2 Coríntios 4, versículos 8 e 9, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém? Gente, isso Paulo falando à igreja de Corinto, ele está dizendo, é o contraponto entre aquilo que acontece fora e aquilo que acontece dentro. Quando ele diz assim, em tudo somos atribulados, de onde vêm as atribulações? Vem de fora, não é? Em tudo somos atribulados, nós somos atribulados de tudo quanto é lado, para onde a gente olha tem um atribulado. Para onde a gente olha tem um atribulado, mas não angustiado. Mas não angustiado. Porque os atribulados eles vêm de fora, mas quem está aqui dentro não deixa eu ficar angustiado. Entenderam a diferença? Quem está aqui dentro não deixa eu ficar angustiado. Essa é a diferença do que está fora e do que está dentro. Essa é a diferença do que está fora e do que está dentro. E aí vem a pergunta para cada um de nós. O que está dentro e o que está fora? Vou melhorar a pergunta. Deus está aonde? Deus está dentro ou Deus está fora? De que lado que Ele está? Ele está do lado de dentro ou Ele está do lado de fora? Se Ele estiver do lado de fora, as atribulações vão vir e vão conseguir entrar. E aí, vamos continuar sendo em tudo atribulados, só que não, diferente de Paulo, não vamos poder falar mais não angustiados, nós somos em tudo, somos atribulados e estamos angustiados. Porque aquilo que barra de entrar é Deus. Aquilo que barra de entrar é Deus. Amém? Perplexos, mas não desanimados. Quem aí está perplexo com o que está acontecendo no Brasil?
Agora, você está desanimado com o Brasil? Não precisa responder. Não responda. Você pode e deve ficar perplexo com o que está acontecendo no Brasil. Mas se você desanimar, tem coisa errada. Porque, gente, pode acontecer o que for no Brasil. Pode acontecer o que for no Brasil. A vida do cristão, da cristã, é governada por Deus. A vida do cristão é governada por Deus. Você pode ficar perplexo, e deve. Mas não desanime, porque independente do presidente, do partido, da autoridade que for, a maior autoridade sobre a vida do cristão e da cristã é Deus. É Deus. Eu sempre honrei todos os presidentes do nosso país. Enquanto estavam no poder, eu sempre orei pela vida deles, porque é o que a Bíblia nos ensina a fazer. E a Bíblia nos ensina a honrar nossas autoridades. Mas eles nunca governaram a minha vida. Nunca. E nunca vão governar a minha vida. Por isso eu fico perplexo com coisas que acontecem. Em todas as esferas. Mas desanimado, de jeito nenhum. O meu Deus continua sendo meu Deus, independente de quem está no poder. Amém? Amém. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Para a gente encerrar, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, a gente estava aí, a gente leu o 8 e o 9, agora o versículo 7, voltei para o 7 para a gente entender como que funciona a nossa vida com Deus. Diz assim o 7, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Vou repetir. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E não de nós. Aquele que faz uma aliança conosco, ele pede o vaso de barro, deixa eu entrar. Olha que coisa incrível que Paulo fala. Temos, porém, este tesouro. Quem é o tesouro? É Deus. É Cristo. Só que ele está onde? Em vaso de barro. Olha que simbologia incrível que Paulo coloca. Como eu disse a respeito dos crentes que muitas vezes se tornam arrogantes, né? Paulo está dizendo exatamente isso. Sim, o tesouro está dentro, mas o recipiente continua sendo humildezinho. O vaso é de barro. O que está dentro, olha que coisa incrível. O tesouro é o que está dentro. O recipiente, ele não se torna melhor por causa disso. O recipiente ele não se torna melhor por causa disso. Porque o valor está dentro. O poder está dentro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vamos supor que Ananias, Azarias e Misael tivessem dito assim: nós não vamos nos ajoelhar. Deus vai nos livrar e você vai ver o Deus poderoso que nós temos. Vamos só usar um exemplo, tá?
E no plano de Deus, eles não iam morrer mesmo, e Deus livrasse eles, tá? O que ia acontecer? Quem seria engrandecido? Os 3, não é? Mas os 3 entenderam que o poder não era deles, estava neles, mas não era deles. Então eles poderiam dizer, olha, nós temos uma aliança com o nosso Deus, Ele tem uma aliança também conosco. O que tiver que acontecer com a gente, vai acontecer pela permissão dEle. Pela permissão dEle, porque eu estou dentro da aliança dEle. Amém? Você crê que Deus tem uma aliança com você? Nós temos uma aliança com Deus. Temos uma aliança com o Senhor. Independente do que aconteça conosco, nós precisamos entender que o tesouro tem que estar dentro de nós. O tesouro que é Deus, ele precisa estar dentro de nós. Amém? Quero convidar você a se levantar para nós orarmos. Aquilo que Deus fala, irmãos, Ele cumpre, porque Deus tem palavra. Amém? Aquilo que nós falamos, não muda o que Deus falou. Vamos nos lembrar disso. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir, independente do que a gente faça ou do que a gente fale. Porque o que nós falamos não muda o que Ele falou. Amém? Vamos orar.